programa Life for You desta semana, estou aqui com um convidado internacional. E você vai entender por que ele é um convidado internacional. Estou aqui com Renan Alves Pires, que acabou de chegar da Universidade Schulich School of Administration, qualquer coisa assim, mas ele vai contar para a gente melhor o que é. Renan, vem para cá, fique à vontade, meu amigo. Muito obrigado. E vamos começar a levar informações de relevância para as pessoas que nos assistem, ok? Esse programa, quando nós criamos, a ideia foi trazer informação de qualidade para quem está procurando trabalho. Porque muitas vezes a pessoa está procurando trabalho, e está fazendo curso, fazendo coleção de certificado, de diploma, que muitas vezes a empresa não quer nem saber onde você se formou. Eu até pergunto para as pessoas aí que conseguiram trabalho recentemente, alguém te perguntou onde você se formou? As empresas querem saber o quê? Qual é a sua especialização, enfim. E também para o lado do empresário. Eu recebo bastante empresários aqui e a dúvida deles é: por que é que eu não consigo profissionais de qualidade? Né? E por outro lado, a gente vê tantas pessoas procurando trabalho, procurando emprego e não consegue. Então a ideia é trazer informação, trazer conteúdo para que as pessoas que estão tentando entrar nesse mundo empresarial, o mundo do trabalho, enfim, tenha informações de qualidade. E quando eu te convidei o Renan aqui, eu fiquei sabendo que ele tinha acabado de voltar do Canadá. O Renan fez alguns cursos com a gente aí, antes de ir para o Canadá, né? Mas eu gostaria de perguntar para você contar um pouquinho mais para a gente, o que te motivou a ir primeiro para o Canadá, o que você fez lá e quem é o Renan hoje, como é que ele vai contribuir com a gente aqui. Então, vamos lá. O motivo de eu ter ido para o Canadá foi uma coisa que estava muito clara na minha cabeça, que foi no ano de 2017. Eu queria obter conhecimentos diferenciados para poder contribuir para a região que eu moro, que é aqui o Vale do Paraíba. Sim. Então, eu comecei a procurar em São Paulo, comecei a procurar em outras regiões do Brasil, onde eu poderia obter tal conhecimento, mas ficava muito no lugar comum. Porque a gente cai nessa leitura de mercado que fala que você tem, às vezes, o diploma, mas você consegue se empregar. Você chega na hora de executar, não consegue entregar o resultado. Sim. Eu falei, eu quero uma coisa diferente. Então, vamos ver o que temos diferentes lá fora do país. E qual era a especialização que você queria? Eu queria uma especialização na área de administração. Eu sou administrador, eu tenho um MBA na FGV, e mesmo depois de tudo isso, eu senti que faltava alguma coisa. Eu senti que o que eu aprendi aqui estava dando até certos conhecimentos técnicos, sim, mas demonstrava como me diferenciar, como eu ser diferente para poder agregar no mercado de trabalho. Então, eu fui para o Canadá, pesquisei algumas escolas de negócio de lá, as 3 melhores na região que eu morava. Encontrei a Schulich School of Business, que faz parte da York University. E depois de conhecer a instituição, né, conversar com professores, ex-alunos que estavam formados, eu vi o diferencial que eu queria. Então, o diferencial não é só no ensino, não é só o conhecimento que eu ia pegar lá dentro, mas quais são os comportamentos que seriam passados a mim, que contribuiriam com o meu amadurecimento profissional e para me diferenciar no mercado de trabalho. Uma coisa isso que você falou aí faz todo sentido. Uma coisa que eu percebo aqui nas escolas, no Brasil em geral, é dado muito conhecimento, muita informação. Coisa que, se você entrar no Google hoje, exatamente, você tem toda a informação do mundo, está ali, de alguma forma, né? Agora, com o advento ainda de inteligências artificiais, tal, você pede, chega a informação. Agora, essa necessidade que você sentiu, que foi mais essa experiência, né, para adentrar no mercado de trabalho e entregar um resultado para as empresas. Exatamente. Como que você conseguiu isso lá? O que você viu diferente de uma FGV aqui que você fez, né? Que você fez mestrado aqui na FGV. E do ensino que você teve lá, qual é o grande diferencial? O diferencial que eu vi foram 2, basicamente. O primeiro foi o incentivo de trabalhos
com divergência de opiniões, mas extensivamente. Então, eu entendi que trabalhar com divergência de opiniões e saber utilizar isso para enriquecer o ambiente de trabalho é muito válido. Você cria nesses conflitos oportunidade de achar uma solução que ninguém tinha pensado em nenhum dos dois lados, ou os vários lados da discussão. Isso aí, durante todo o período que eu fiz o mestrado lá fora, trabalhos em grupo eram parte significativa de qualquer disciplina que você estudava. E a segunda coisa que agregou muito valor... E o que eles davam assim, para você? Era cases práticos, reais? Cases práticos e reais. Tinha duas modalidades. Eles davam cases de empresas. Ou seja, praticamente você estava trabalhando já lá dentro. Exatamente. Tinha professores que davam case de empresas, às vezes, que eles estavam trabalhando para você dar uma solução. E, às vezes, alunos grupos de alunos que se destacavam tinham a oportunidade de apresentar isso para o board da empresa ou para um departamento específico. Isso abria portas para o mercado de trabalho. Sim. Quando você faz isso. E a segunda modalidade era a pesquisa em si. Você dá um estudo de uma situação e você fala com base na bibliografia, em pesquisa de mercado e outras ferramentas que você tem à sua disposição, você pegar o acervo de conhecimento existente e aplicá-lo a uma situação de uma empresa. Então, você tem uma empresa que ela está com problema na produção de pasta de dente. E você vê, olha, mas isso mexe com parte de operações, isso mexe com a parte de pesquisa e desenvolvimento, isso mexe com a parte de finanças. Como que eu posso pegar conhecimentos dessas áreas que são existentes, que tem hoje em publicações de livros, e pegar esse conhecimento aplicado e destrinchá-lo para aplicar numa situação real? Que eu acho que é a desconexão que a gente vê em muitas instituições de ensino, às vezes, para cá. Você dá o conhecimento, né? Você tem, às vezes, uns cases ali. Sim. Mas como que eu pego esse conhecimento empírico e eu realmente aplico ele no mercado de trabalho, que é onde as empresas querem que você faça essa diferença? No Brasil, você tem notícias, existe, vamos dizer, essa parceria, como é que chama? Não é parceria? Parceria, né? Entre a indústria e a universidade, nesse sentido? Eu diria que... Por exemplo, a indústria ter a liberdade de levar um problema real, porque eu dou consultoria para empresas desde 2020. Que 2020? Desde 2000, né? Enfim, tem 20 e poucos anos. E às vezes a gente vê alguns cases de dificuldade de solução, algumas empresas que eu já passei, por exemplo, Tupi, Eaton, Johnson, né? E que o pessoal lá dentro não consegue enxergar a solução, porque cada um tem seu ponto de vista técnico. Aí entra o lado comportamental. Aí entra o lado das preferências, né? Da visão do engenheiro, da visão do cara de materiais, da visão do comercial, enfim, e trava tudo. E essa parceria com uma empresa, com uma faculdade, onde você pega cabeça pensantes aqui, né, e pega um problema onde eles não estão dentro do problema, eu acho fenomenal. No Brasil, acho que não existe isso. Isso praticamente não é implementado no Brasil, já teve tentativas anteriores. Você pode pegar o próprio Sistema S, que foi criado, por exemplo, o Senai, foi criado para dar suporte para a indústria e criar mão de obra e qualificá-la. Isso antigamente trazia soluções e acabou virando um sistema que voltou só a produzir mão de obra e olhe lá. E você tem, às vezes, as universidades públicas que geram conhecimento muito grande, mas não estão entreladas em nenhuma cadeia de produção. Então, você gera um conhecimento, fica no empírico e não é aplicado. Hoje, existe um gap muito grande entre o que a indústria quer e o que é oferecido pelos sistemas de ensino. Quando você diminui esse gap e consegue parcerias entre indústrias e os sistemas de universidades e centros universitários, você consegue ter uma relação ganha-ganha de ambos os lados. A indústria, ela começa a oxigenar dentro da atividade industrial dela com ideias diferentes. Isso mexe muito com a cadeia produtiva. Sim. E a universidade, ela começa a pegar a mão de obra que ela qualifica no ensino superior e dar aquela experiência que põe aquele profissional no mercado de trabalho de maneira competitiva. Ele já vai aprendendo o dia a dia do trabalho, né? E eu vejo muito também no Brasil esse negócio de ter que se cumprir uma grade curricular. E sobre isso, sobre cumprir uma grade curricular ou fazer algo que realmente interesse e dê resultado, é essa pergunta que eu vou te fazer agora, mas você vai responder depois dos nossos intervalos aí, tá bom? Live for You. Daqui a pouquinho continuamos aqui esse bate-papo muito
muito legal aqui com Renan Alves Pires. Até mais. De volta com Life for You. Hoje eu estou aqui com uma figura sensacional que teve uma experiência aí fantástica no Canadá, podendo entender aí que essa integração entre universidade e indústria é algo que realmente interessa. E eu diria que é um ganha-ganha, né? Mas eu deixei uma pergunta aqui. Grade curricular, experiência prática, que efetivamente quem está dentro de uma universidade, ela tem a conceituação, mas você entende que essa conceituação e essa experiência prática, qual seria a dosagem ideal disso? Como se enxerga isso? Eu vou pegar a minha experiência de duas experiências, uma que eu tive aqui no Brasil e uma lá de fora. Começando com a de fora durante o próprio mestrado. Praticamente metade das minhas disciplinas eram disciplinas obrigatórias, que era comum a todas as pessoas que estavam fazendo aquele mestrado. Porém, a outra metade que eu sou obrigado a cumprir para me formar são eletivas. Eu escolho o que eu quero estudar e preste bem atenção. A partir do momento que você escolhe o que você quer, você dá um enfoque aonde você quer que a sua carreira vai. Eu posso escolher um enfoque em finanças e mesclar finanças com sustentabilidade. Eu posso escolher pegar a parte de comportamento organizacional e mesclar isso com empreendedorismo. Então, você acaba virando um profissional que você foca aonde você quer atuar. Mas daí vem aquela pergunta, Renan, como que eu vou focar onde eu quero atuar se eu não tenho conhecimento, eu não tenho experiência no mercado de trabalho para saber qual que é a área que eu vou mais me dedicar? Aí entra uma segunda parte que eu falo que é muito importante, de você ter um currículo flexível. É a parte de você proporcionar ao estudante experiências durante os primeiros anos da graduação, onde você está fazendo as disciplinas obrigatórias, para ele conhecer as diferentes vertentes que ele pode se especializar. Porque cada disciplina obrigatória ela é uma disciplina que pode se ramificar para uma determinada especialização. Por exemplo, das diversas disciplinas que eu tive uma específica de finanças, que era obrigatória, e uma específica de contabilidade. Se você pega finanças, você pode especializar só em finanças. Se você pega contabilidade, depois você pode especializar só em contabilidade. A parte que é obrigatória, que é menos da metade do curso, que é praticamente metade do curso, ela permite você verificar essas facetas. E durante esse período, com trabalhos em grupos, com trabalhos individuais e atividades extracurriculares promovidas pela instituição de ensino, você vai ter a oportunidade de experimentar o que é cada uma dessas áreas e definir para você aonde você quer seguir. Isso é extremamente importante. Aqui no Brasil, eu vi isso acontecer em algumas entidades federais e estaduais, públicas. Porém, com um diferencial que eu achei que faltou aqui e teve lá fora. Faltou aquele incentivo ao estudante a ampliar aquele horizonte e verificar que, primeiro, cada disciplina obrigatória é uma área de especialização e, segundo, dá a oportunidade de ele testar profissionalmente isso. Sim. Seja através de atividades extracurriculares, seja através de um estágio não remunerado, seja através de uma iniciação científica, para aquele estudante poder sim participar. E não ficar naquela coisa que, se você quiser, você faz. Não, você tem que incentivar, tem que ser parte da metodologia de ensino e parte do processo para a pessoa poder se graduar. Então, lá fora eu era, de uma certa maneira, obrigado a participar de todas as atividades como parte da minha disciplina para poder finalizar aquele curso. Ou seja, mesmo essas disciplinas obrigatórias que você falou, elas têm um objetivo bem específico. É proporcionar para você experimentar um pouquinho de tudo. Por exemplo, eu gosto de esporte, mas eu não sei direito que esporte que eu gosto. Então, no início da faculdade, você vai jogar basquete. Então, você tem que jogar basquete no time lá, tantas vezes, tal, tem que competir, você vai jogar tênis, você vai jogar vôlei, você vai jogar futebol. De tudo isso que você gostou mais, aí na segunda fase você especializa naquilo. Exatamente. Eu falo que a gente faz isso muito nos esportes aqui no Brasil. Esse exemplo foi excelente. Nos esportes você tem muito nas escolas, você aprende basquete, handball, você aprende o futsal em si, você aprende diversas outras modalidades. E muitas dessas crianças e adolescentes que acabam aprendendo isso, acabam buscando isso fora, e isso aqui vai vir um fator que eu vou falar daqui a pouco. Acabam buscando isso fora, isso vira um hobby, e muitas dessas próprias crianças e adolescentes acabam competindo depois, a nível municipal, estadual, nacional, e às vezes até
acaba virando atleta olímpico por causa disso. Profissionalmente falando. Mas daí tem uma coisa que diferenciou essas crianças que chegaram nesse nível, que eu falo que é um diferencial que eu vi lá fora também durante os estudos. Atitude. Eles ensinam você a ter a atitude de buscar mais. Atitude. Ele falou atitude. Tem muita gente que não sabe o que é atitude. Eu estava dando uma consultoria numa empresa e aí o pessoal falou assim, Eugênio, me defina o que é atitude. A gente fala atitude. O que é atitude? Para mim, atitude é você tomar uma ação com um propósito definido para entregar mais do que está sendo pedido. Ou seja, você tem o desejo de fazer aquilo, né? Porque senão você não consegue entregar mais. Exatamente. Você tem um desejo, você consegue chegar que aquilo é uma etapa para uma coisa maior. Gostei disso. Gostei disso e vou para cima daquilo. E essa atitude, Eugênio, como que eu vi a diferenciação? Vou dar um exemplo muito legal de uma situação que eu vi de um colega meu. Ele estava aplicando para uma vaga comercial numa empresa bem conceituada, lá no Canadá, e ele perguntou para o professor, você pode me ajudar a me conectar com pessoas da empresa? Porque network é muito importante para você poder obter trabalho. Você conhecer pessoas que trabalham na empresa, conversar com elas para entender como funciona a empresa é essencial. Isso aí é uma etapa que tem que ser feita. E a atitude é uma etapa para você fazer isso. Só que, além disso, você tem uma coisa que você pode fazer a mais que diferencia você. É você conseguir entregar mais do que eles estão pedindo no processo até de entrevista. O que essa pessoa fez, Eugênio? Olha que genial. Era uma vaga comercial e durante a entrevista, ele não deixou ser entrevistado, ele entrevistou. No final da entrevista, foi permitido fazer perguntas. E pode fazer perguntas, muitas pessoas fazem, olha, como que é trabalhar, como que é o cotidiano da empresa, como que é a cultura? São perguntas válidas. O que vocês estão buscando de clientes comerciais? Quais são os clientes mais importantes que vocês não têm hoje para a empresa, que vocês precisam para o futuro? A pessoa que entrevistou nomeou 3 clientes que estavam na mira dessa empresa. Esse aluno, Eugênio, era uma sexta-feira. Logo após a entrevista, ele entrou em contato com os 3. Ele achou uma maneira de entrar em contato via LinkedIn, via alguma coisa. Sim. Conseguiu conversar com uma dessas empresas, esse potencial cliente, durante o final de semana e falou assim, olha, eu estou me juntando à empresa X e ela estima muito e quer você como cliente dela. Eu gostaria de marcar uma conversa entre você e o CEO da minha empresa. Você gostaria de conversar para falar sobre negócios? Eugênio, ele entregou uma das 3 empresas respondeu que sim. Ele entregou isso por e-mail, com o contato, telefone e possíveis áreas de agendamento, não só para a entrevistadora, mas copiou o CEO da empresa, que ele conseguiu obter o e-mail. Me fala agora, se uma pessoa faz isso para a sua empresa, você vai continuar o processo, você vai continuar fazendo o processo seletivo? Vai ter mais 7 etapas para terminar. Está contratado. Sabe para que existe esse processo seletivo? Para quê? Quando você está em dúvida em quem contratar. Quando você tem profissionais que estão numa média, você não sabe bem quem contratar, está tudo muito igual. E, infelizmente, hoje, pelo que eu vejo dentro das empresas, existem muitas vagas, mas não tem o profissional qualificado. É aquilo que eu falei no começo, é muita gente fazendo muito curso para tirar certificado, diploma que não serve para nada. Exatamente. E você chega daí numa entrevista, você quer demonstrar que você fez o curso A, que você fez o curso B e o curso C. Mas o que importa para a vaga é que você consiga executar as necessidades da vaga. E como você consegue verificar isso? Atitude é uma maneira. O que esse profissional pode indicar de atitude? Às vezes ele pode não ter todas as competências que eu preciso da vaga, mas ele tem a atitude, comportamento para correr atrás do conhecimento e obter os resultados. Que você pode, às vezes, pegar um profissional que falou que fez A, B, C, D na carreira, você coloca a pessoa sentar naquela vaga, a pessoa só senta e mal faz o arroz e o feijão e te entrega. E outra, e às vezes cria problema interno de relacionamento e comunicação. Não tem o fit cultural. Você pegou a pessoa pelo currículo e não pelo que ela pode te entregar. Exatamente. E o que eu vejo hoje, por exemplo, quando você fala na atitude, isso que você falou me chamou muita atenção, voltando um pouquinho antes de eu continuar aqui. Quando você fala fazer mais do que aquilo que espera de você. Eu tenho vários vídeos gravados que falam quais são as competências do profissional de alta performance. A primeira competência, faça mais do que te pedem. Se você fizer mais do que você pede, do que te pediram, o que você está fazendo? Essa resposta eu vou dar, mas depois do intervalo
que já veio o próximo intervalo, já está acabando e o papo aqui está muito bom, mas nos aguarde aí, daqui a pouquinho, Life for You. De volta com o nosso programa Life for You. Hoje o papo aqui está muito interessante, principalmente para você que está tentando entrar no mercado de trabalho. Nós estamos chegando aqui à conclusão que a gente já está vendo essa realidade há muito tempo, mas agora com eu diria não uma certificação, mas uma comprovação aqui de quem tem uma visão internacional de mercado de trabalho, né? Que hoje em dia o que interessa é você entregar mais do que aquilo que estão te pedindo. E eu chamo nessa primeira competência do profissional high performance, que é você pensar com cabeça de dono. Porque quando você pensa com cabeça de dono, você nunca está pensando no básico. Você sempre está pensando em evolução, crescimento de mercado, atender melhor o cliente. Você sempre está pensando em solução e não desculpa, e não justificativa, e não acomodação. Um dono de negócio, se acomodar, o negócio dele fecha, porque a concorrência vem e passa como um trator em cima. Então, você que está tentando entrar no mercado de trabalho, presta muita atenção no que o Renan está falando, principalmente naquilo que ele vai falar agora. Por quê? Ser diferenciado, entregar mais. O exemplo que ele deu aqui, do cara que foi na entrevista e no dia seguinte ele nem estava contratado, mas ele já conseguiu um agendamento de um cliente para a empresa, para falar com o CEO. Se você tem uma empresa, você tem um funcionário que faz isso, e talvez esse seja o maior problema, por exemplo, uma equipe comercial, né? Essa falta de proatividade, é querer que o cliente venha até ele, é não abrir novas frentes. Esse é o maior problema que a gente enxerga nas equipes comerciais, que a gente dá treinamento, é puramente comportamental, é falta de atitude. Atitude é querer fazer mais, é querer superar, né? E nessa sua experiência, o que mais que você conta para a gente sobre esse desenvolvimento de atitude, essa experiência que você teve única lá no Canadá? O desenvolvimento de atitude... Como que a empresa ganha? Como que o funcionário ganha? Eu falo que isso aqui é uma relação que é muito ganha-ganha. Porque o profissional que ele tem a atitude de... tem esse pensamento de dono, que você mesmo mencionou, que ele não satisfaz e só entregar o arroz e feijão. Ele quer aquele negócio bem feito, bonito, que foi feito lá. Falou assim, eu bati essa meta, entreguei esse resultado, finalizei esse relatório. E não só o relatório, coloquei recomendação em cima, que não estava nem pedindo, porque eu quero ter o resultado. Ele é aquele profissional que eu falo que ele pavimenta o caminho do sucesso, não só dele, mas de todos que estão em volta. Por quê? Primeiro porque esse profissional, ele, ao entregar mais do que o combinado, ele proporciona a todos em volta dele um exemplo a ser seguido de que, olha, se eu faço dessa maneira, o trabalho não só fica mais fácil, ele pode ficar mais divertido e o clima dentro do ambiente de trabalho, ele acaba se alterando de uma maneira muito positiva. Clima organizacional que as empresas chamam. Então. Exatamente. A segunda parte é que esse profissional que entrega mais, ele acaba fazendo uma promoção, que eu falo promoção vertical. Todos acima dele crescem junto. O gerente dele vai crescer junto. O diretor dele vai crescer junto. Então, ele pavimenta o caminho para ele crescer, fazendo quem está acima crescer. Lógico. Quando a pessoa de cima dele cresce e sobe de cargo, ele automaticamente vai para esse cargo abaixo. Daí você fala, mas Renan, eu estou entrando agora no mercado de trabalho, eu não tenho experiência, o meu currículo está igual a todo mundo. O que eu vou fazer de diferente? É o que a gente está falando aqui há alguns minutos já. É ter a atitude diferente. É você entrar numa entrevista, não para ser entrevistado, mas para você fazer perguntas durante essa entrevista, para você entender quais são as necessidades da empresa e verificar, olha, dessas necessidades, eu sei que eu posso atender A, B e C. Se você pode atender essa necessidade, essa empresa serve para você trabalhar. Porque vai ter situações também que a necessidade da empresa não é algo que te motive. Então, talvez se você entrasse nesse emprego, você ia ficar desmotivado, você não ia render o máximo do seu. Então, você também consegue ir para a empresa que realmente faz. Você consegue ter limite, que eu falo, que é a empresa que
que gosta de você e você que gosta da empresa. Quando você acha esse tipo de situação, o seu crescimento profissional, ele deslancha. Então, você tem que procurar sempre isso. E por isso que vem o networking, Eugênio. Sim. O networking com pessoas que trabalham na empresa serve para isso, para você ver se aquela empresa, as pessoas que trabalham lá têm o perfil parecido com o teu, assim, de comportamento. Não, eu estou empreendendo numa empresa que a gente gosta muito de praticar esportes pós-trabalho. Eu estou trabalhando numa empresa que a gente gosta muito de fazer atividade social para crianças que precisam de ajuda na escola. Então, quando você acha esse match cultural, automaticamente você entrega mais resultado também. Automaticamente você vai ter a atitude de falar, olha, quando eu trabalho bem, a empresa vai bem, a gente consegue fazer mais coisas para as outras pessoas. Você tem um propósito maior. Você tem um propósito maior, você tem um impacto social. Sim. E para quem está nos ouvindo aí, você deu uma dica aí incrível. O que você estava falando aí, eu estou pensando aqui, né? Os RHs que a gente conversa, praticamente toda semana eu estou conversando com alguém de RH. E eu percebo o seguinte, os RHs, eles têm um script de perguntas assertivas para mensurar o quê? Não a sua habilidade técnica hoje em dia. Por quê? A técnica muda muito rapidamente e as empresas estão cada vez mais específicas na sua tecnologia. Então, se você vai entrar hoje, por exemplo, numa empresa, uma cervejaria, eles têm fábricas automáticas, fábricas que fabricam 10, 20 hectolitros por mês com 5 funcionários. Mas eles têm os outros departamentos e tudo que eles querem são pessoas que não gerem conflitos internos, que saibam trabalhar em equipe, que saibam ser proativas, que saibam ver o resultado da empresa como um todo, não o dele, do departamento. Tem gerentes que querem preservar o cargo, não ensinando para a equipe tudo que sabem, por incrível que pareça. E não percebem que quando ele prepara alguém para sentar na cadeira dele, você falou, aí ele está livre para ter uma promoção. Enquanto eu não criar meu sucessor, eu estou preso. E nas entrevistas de RH, os RHs fazem um monte de perguntas. Inclusive essas perguntas elas checam se o que o cara respondeu aqui, ele não vai entrar em conflito com o que ele vai responder aqui. Porque a pergunta é a mesma, feita de forma diferente. Tá? Tem todo um processo por trás. Mas a maioria dos RHs, no final, pergunta, você tem algo a perguntar sobre a nossa empresa? E é nesse momento que, por tudo aquilo que se falou aqui, a pessoa perde a oportunidade de entrevistar o RH. E às vezes por medo, às vezes por receio. Não tenho nada para perguntar, não. Então é nesse momento que a pessoa tem que fazer a diferença. E é exatamente nesse momento que você carimba o seu ticket para a próxima fase de uma entrevista. Quando você vira e faz perguntas para RH sobre a empresa, você demonstra que você tem interesse na empresa que você está prestando um processo seletivo. Mas quando você faz perguntas para o RH da área que você está aplicando, que o RH não consegue te responder, que é uma pergunta mais técnica, por exemplo, quais são os objetivos desse departamento, quais são os desafios que o setor dessa empresa, nessa área, está enfrentando hoje, quais são as possíveis soluções já discutidas aqui dentro que vocês querem implementar e o que precisa para ser implementada. Quando você faz perguntas desse tipo e o RH não consegue te responder, o olho da pessoa do RH que está te entrevistando brilha. Que ele fala, essa pessoa aqui... sabe mais do que eu. Essa pessoa aqui, ela está no perfil que a gente está procurando. Pode ser que até tecnicamente para a área não seja adequada agora. Pode ser que até para o momento da empresa, nesse momento, não seja a pessoa que eu quero agora. Mas, olha, vou manter essa pessoa aqui na minha agenda, deixa eu anotar aqui do lado, porque tendo uma vaga adequada por parte técnica dela, comportamentalmente ela já preencheu os requisitos. É uma pessoa diferente. Teve interesse, perguntou e, obviamente, as perguntas que você fez, quer repetir, por favor, antes da gente encerrar, que já acabou o nosso tempo? Você vai poder perguntar perguntas como, quais são os objetivos dessa área que eu estou aplicando? Quais são os desafios a serem vencidos? Quais são as soluções que você já discutiu e pretende implementar? E qual o prazo de implementação? Se eu entrar para essa área hoje, o que você espera de mim nos próximos 30, 60, 90 dias para eu atingir? E você pensa assim, nossa, Renan, mas essas perguntas, elas são um pouquinho invasoras, parece que eu estou passando um pouco do limite. Mas, pessoal, quando você quer se diferenciar no mercado de trabalho, você tem que passar desses limites, você tem que mostrar que você não está aqui só para sentar numa cadeira e ficar digitando durante o dia todo.
Você está aqui para agregar valor. E quando você agrega valor, o seu conhecimento, o seu crescimento profissional, você não percebe, mas você cresce assim, ó. Você decola. E você decola sem estar fazendo muito esforço. Falando, nossa, eu vou ter que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia para ser promovido. Não. Você não precisa trabalhar tudo isso para você ser promovido. Você precisa fazer as perguntas certas e apresentar soluções porque é relevante para a empresa que você está trabalhando. Que de resto, o resto resolve sozinho. E com essa dica fantástica, nós ficamos por aqui com o nosso Life for You, acima de tudo, para você entrar em qualquer empresa. Ouse ter interesse e a empresa se interessará por você. Até a próxima semana com Life for You.